eu acho incrível o trabalho, né? Eu acho que vocês têm que continuar fazendo, é isso. Por exemplo, eu não conhecia, não você chegar aqui e falar, não, eu não conhecia. E olha só, não chegou até mim, tá vendo? Eu acho que é super importante. Agora eu vou ter a possibilidade de conhecer e de entender um pouco mais. Porque a gente sempre vai entender a partir de recortes da realidade, né? Mas posso comentar uma coisa disso que você está falando? Que eu acho que aí é isso, são análises de mercado, tudo é muito complexo. Acho que outro ponto muito difícil é a distribuição dos conteúdos, dos materiais que a gente faz, dos podcasts, de tudo. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade em que a gente tem uma maior democracia por conta da internet e tudo mais, mas a distribuição ela ainda é muito monopolizada, né? Tipo, sei lá, se a Bruna Marquezine postar uma foto do dedão dela, vai ter 300 milhões de visualizações. E é tipo o dedão dela, sabe? A gente vai falar, que dedão bonito. E aí você então talvez você e talvez você falasse pra mim, eu vi o dedão da Bruna Marquezine. Mas tipo assim, enfim, acho que esse é uma outra reflexão complexa, difícil, que eu não sei qual é a resposta. Eu acho que o caminho acaba sendo, muitas vezes, a educação, as escolas e tudo mais, que às vezes é onde a gente consegue ter contato com pessoas que estão circulando e, às vezes, fazer aquilo ganhar outras vidas, mas eu acho que a gente também vive esse momento em que a gente está falando sobre audiovisual e a gente também está falando sobre TikTok. E aí, porque o TikTok faz parte do universo audiovisual, e aí entram outras complexidades, assim, né? Então, enfim, eu trouxe aqui, por exemplo, essa questão do como que a gente lida com o mercado, colocando a gente dentro de caixinhas e a gente não querendo e querendo ao mesmo tempo, porque às vezes esse é o espaço que você tem, enfim, super complexo, porque eu estou nesse momento da minha carreira, eu estou com muitas crises que eu não sei quais são as soluções e acho que é isso, gente. Não sei se tem outro, assim, às vezes a gente tem que refletir sobre coisas que são os problemas dos nossos tempos e que a gente vai ter que ver, desenvolver as soluções de agora, assim. Sim. Mas eu acho que volto para esse caminho que a Ana Clara falou. Acho que o caminho para a gente descobrir respostas e construir outras perspectivas de mundo é continuar caminhando, produzindo. Sim. E entendendo que tudo que a gente faz é semente também, tá ligado? Muito. Eu acho que isso é muito importante também para mim. E eu, enfim, vou falar só isso porque acho que é uma coisa que é muito importante, que é, por exemplo, esse trabalho que eu falei, o Periférico, que foi esse meu primeiro filme que fez um sucesso, assim, né? E que virou festival. Que virou festival. Né? Foi importante você falar da distribuição, porque o Periférico, o Festival Periférico, que é um festival internacional de cinema e cultura periférica, que eu também tive o privilégio de produzir esse festival, que já está na hora de ter a segunda edição, né? Vamos captar ano que vem. Vai acontecer ano que vem. Foi um momento incrível de conhecer cinemas e filmes de lugares assim que nunca vai estar num Cine System, né, ou numa Kinoplex. Então, tem que ter esse tipo de espaço também. E aqui dentro da ETEC, tem esses espaços de experimentação, que é o Boa Noite, que é o Sunrise, né, que é os espaços de exibição, que não é uma distribuição, mas é um espaço de exibição dos filmes. Pode continuar, né? Pode. Que são filmes que não vão ser exibidos, dificilmente vão ser exibidos fora daqui, né? Então, como o Periférico se tornou um festival, eu acho que a gente também tem esse poder e esse dever de criar espaços de circulação de cinema entre a gente também, né? Não esperar que eles aceitem a gente, mas a gente se legitimar entre a gente também, né? Nossa, é incrível, né? E acho que é isso que a Ana falou mesmo, é entender a potência das coisas que a gente faz, que às vezes a gente nem sabe, né? Acho que o Periférico me ensinou isso também, de tipo assim, o filme foi pro mundo, ganhou o mundo, e as pessoas exibem ele até hoje, as pessoas me param e falam, eu amo esse filme foi muito importante para mim, e isso é muito legal também. A gente tá aberto para as pessoas receberem as coisas que a gente faz e a gente entender que elas são importantes, que elas são potentes, sabe? E que elas transformam coisas. E acho que a arte tem esse poder. E acho que a gente tem que lembrar de novo por que a gente faz arte. Ou é isso, né? Qual que é a nossa profissão também, que é o nosso trabalho, né? Enfim, essas coisas. Incrível. Então, eu vou aproveitando todo esse gancho, né, que vocês trouxeram, que vocês, cara, tem muita bagagem, né? Quem dera a gente pudesse ficar aqui falando muito, mas assim, a gente vai precisar encaminhar para o final aqui. Mas eu queria pedir, na verdade, como se fosse um conselho de vocês, né? O que vocês poderiam falar para os alunos agora que estão aqui na ETEC, outros alunos, outras pessoas que estão no início dessa carreira audiovisual? A gente sabe que não existe caminho das pedras, né? Mas, pegando assim, da história de vocês, se vocês pudessem deixar um conselho para essas pessoas, o que seria?
Posso falar, tanto faz. Eu acho que o caminho para mim é a coletividade, assim. Eu acho que enfim, encontrar pessoas que têm pensamentos parecidos com você, ou que estão numa energia parecida com você, ou que querem, sabe, papo de futuro, ou enfim, não sei. Para mim, a coletividade é o que me salva na minha vida, assim, em todos os sentidos. Tudo que eu construí até hoje é sobre coletividade. Eu venho de uma família super grande, tipo, minha mãe, eu tenho 7 irmãos, tá ligado? Nossa, Então, bastante. venho do rolê de igreja, venho do rolê de poesia, de sarau. E o cinema, o audiovisual, querendo ou não, acaba sendo muito coletivo, né? E eu acho que a coletividade é uma forma da gente construir potência, comunidade, e tentar um puxando o outro e indo junto, sabe? Eu não sei. Eu sinto que esse é o caminho, comunidade. E eu também sinto que o grande rolê é a gente ir fazendo as coisas, fazendo o nosso corre, mas é, a cabeça pensa onde os pés pisam, né? Acho que a gente tem que saber onde a gente está pisando, não fazer as coisas, né? Essa é a minha filosofia, né? Não fazer as coisas no desespero, Legal. tendo em mente que a materialidade é uma coisa material, né? A gente precisa ter dinheiro para pagar as contas, então, tipo assim, acho que construindo os projetos autorais, independentes, é, e tentando tatear o terreno até um momento que você se sente confortável para falar, eu vou me jogar nisso. Eu acho que também, né, é um caminho sensato, para a gente não cair nesses contos de fadas de Playboy também, né? Que eu acho que é isso. É, não se faz cinema sem dinheiro nenhum, né? Tipo, Não. as pessoas são dinheiro, os equipamentos são dinheiro, né? O tempo de todo mundo aqui. E eu acho que às vezes valorizar isso também né? É a forma de produzir, né? Saber que todo mundo que está aqui de alguma forma é um investimento, né? E acho que vai por aí. Vai. E você? E você? Olha, eu vou falar uma coisa que eu aprendo muito, muito, muito com o Rosa, e que eu pauto como metodologia de trabalho mesmo. E eu quero falar olhando para a câmera, porque é forte, gente. E as pessoas subestimam muito o afeto. Nossa. E eu não estou brincando. A gente precisa se afetar. Não é afeto necessariamente de carinho, de amor, de passar a mão e abraçar. É você olhar para quem está junto com você, na sua coletividade, e se afetar. Então, dentro de um set, dentro de um projeto, às vezes as pessoas não se olham, não se percebem, às vezes a pessoa não está legal, às vezes aquilo não está certo, e por você não se afetar com aquilo, por você ser da elétrica e tem uma coisa da arte ali dando errado, e você é da coisa da arte, eu não vou me afetar com isso. E isso enviesa o trabalho todo, sabe? Então, nos mínimos detalhes, se afete, tenha afeto com as coisas, porque sem afeto a gente não vai longe. A gente pode ir em muitos lugares, mas a gente não vai longe, porque esvazia, né? Quando a gente está trabalhando junto, quando a gente desenvolve coisas juntas, sem afeto, não enfraquece. Então, pode parecer clichê, mas o afeto é importante, de verdade.